Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo o nosso tradicional vídeo sobre a coletiva pós-jogo do treinador do Santos, no caso, o Odair Helma. A coletiva foi depois do jogo mesmo, no sábado, tiramos o domingo de folga, mas já voltamos para falar sobre as palavras do técnico do Santos sobre esse empate, mais um resultado ruim com um futebol um pouco melhor, e a temática da entrevista foi essa. Então falaremos aqui sobre como que o Odair Helman viu essa partida, como que ele viu essa evolução talvez do Santos e quais foram as perguntas também dos repórteres na entrevista coletiva depois do empate no Canindé. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Chegamos a 971 inscritos. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha e comente aí a sua opinião sobre o trabalho do Odair Helman até aqui. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, porque meio que parece que é um consenso do torcedor que não é culpa do Odair Helman essa fase terrível que a gente vive. O próprio treinador fala muito sobre como vem de 2 anos, então é bastante complicado já, é uma carga muito pesada, mas ele parece não se eximir da responsabilidade, e eu acho que o torcedor vem olhando com generosidade até para essa situação do Hellman. Não estou assim, tipo, vendo críticas muito severas a ele, são principalmente ao Rueda e mais pro elenco do que pro treinador. Falando em elenco, inclusive, a própria coletiva começa com o Ângelo pedindo desculpas por ter respondido ao torcedor. Ele fala que nada justifica, que a torcida dá o suporte, ele sabe da revolta, que, enfim, ele falou que tinha muita coisa acumulada, né? A morte do avô dele, da própria situação do time, as atuações ruins, mas ele falou que nada justifica e pede desculpas e que não vai se repetir. Ficou meio entendido que foi um pedido do próprio Odair Helman, esse pedido de desculpas. Enfim, é melhor, né? Eu acho que é válido que tenha isso. Os torcedores, inclusive quando ele entrou, se mostraram bastante também apoiando o jogador. Eu acho que fica, enfim, panos quentes, como diz, né? O popular. Ficamos todos de boa com isso. É o que eu falei no vídeo depois do jogo, do empate com a Água Santa. A crise aflora o que há de pior nas pessoas. Então eu acho que é bom ele ter vindo falar sobre essa questão de pedir desculpa. Não sei se precisava ou não precisava, mas independente disso, ele pediu desculpas. Eu acho que a torcida também tem que entender que é difícil para o jogador também. E ele fala que é o clube do coração dele, que ele ama o Santos. Então acho que o melhor mesmo é apoiar, até porque não vai ser crucificando o Ângelo que vamos conseguir sair dessa situação. A primeira pergunta foi sobre os protestos, que teriam sido até mais duros dessa vez, e depois do jogo, um tom mais baixo, se isso seria um reflexo de uma atuação melhor. Foi uma resposta até relativamente longa do Odair, mas ele fala assim, de maneira mais meio reduzida, meio resumida, que foi um reflexo do que a equipe produziu, que taticamente foi sólida, finalizou 25 vezes, foi bastante, assim, foi melhor do que o Água Santa. Faltou de novo a questão do gol para coroar o que a equipe fez em campo, coroar até o aspecto mental. Não é fácil, ele fala assim, para um atleta passar por esse ambiente nervoso e ainda conseguir estabilidade. Então tem esse processo também dos jogadores terem mais maturidade, tem que ter controle emocional para passar nesses aspectos. Então ele fala que entende a tristeza do torcedor, entende os protestos, entende a questão dos 2 anos. Então de novo ele traz essa questão dos 2 anos que ele quer esquecer, mas ele traz toda hora nas entrevistas, mas é porque é algo muito presente, né? Esses 2 anos do Santos sofrendo contra o rebaixamento. Então, acho que o torcedor tem que cobrar mesmo, vai vaiar, mas isso vai acontecer só quando ele achar que a equipe não está produzindo, e ele também vai cobrar os jogadores também vão se cobrar entre si.
E aí, de novo, ele fala dos 2 anos refletindo aqui dentro que essa carga que já existe gera barreiras, gera dificuldades maiores. E hoje, né, no jogo contra a Ferroviária, na opinião dele, conseguiu transpor essas dificuldades. Então, agradece ao torcedor, que conversou com os jogadores, o próprio Ângelo pediu desculpas, né, falou do Ângelo. Então, tentar produzir cada vez mais para trazer o torcedor para o lado do time. Eu acho que o torcedor, Danilo, acho que o torcedor está do lado do time. Considerando até a situação, até não tem tanto protesto assim. Eu acho que o torcedor vem apoiando, vem mostrando nas arquibancadas que está do lado da equipe. E aí ele fala assim, né? O grito é o que está entalado há 2 anos, esse grito de protesto, de revolta, e quer tirar o mais rápido possível dessa situação. Os jogadores estão entregando o máximo. Essa relação, assim, com esses 2 anos está pesando demais. Então ele termina pedindo esse voto de confiança ao torcedor para que consiga dar esse passo importante para largar esses 2 anos, deixar esses 2 anos para trás. Ele falou que respeita o seu torcedor, que eles também não estão felizes, então tem que tirar dessa posição o mais rápido possível para ter coisas positivas, enfim. Então foi uma resposta até meio comprida assim, para os padrões do Odair Helman, não é um cara em risca que dá meia hora de entrevistas, mas até que falou bastante do mesmo, né? Se fosse resumir essa resposta assim, os 2 anos trazem muita carga, estamos trabalhando ao máximo, respeitamos o torcedor, mas queremos que o torcedor nos apoie e todos estão incomodados, faremos o melhor para sair dessa situação. Tudo que ele falou foi meio que resumido nessas poucas frases, mas enfim, o direito dele, use aí para responder da maneira como quiser. A próxima pergunta é sobre o meio de campo, então, Dodi, Sandri e Carabarral, foi o meio de campo. O Sandri estava bem até o pênalti, e aí como que ele avaliava a atuação deles? Ele falou que fizeram um jogo muito bom, dominaram o meio de campo, recuperaram o conceito de atacar, marcar, né, ter essa dualidade assim, né, de conseguir atacar marcando, ganhar o centro do campo. E aí ele lembra que gostaria muito de repetir a equipe, até para visualizar mais claramente, acho que a estrutura do jogo, mas não conseguiu mais repetir. Não é desculpa, ele fala, né? Não é desculpa, mas que não consegue mais treinar. Não é desculpa, mas né? Ontem a gente treinou visando o jogo de hoje, e aí ele falou sobre essa questão do treinamento. Eu até vou colocar aqui o trecho porque eu achei interessante a maneira como ele descreve, né? Que ele treinou, e aí quando acabou o treino, deu ruim, e ele teve que mudar tudo que ele tinha treinado. Então eu vou ver se consigo colocar esse trecho aqui para a gente ouvir. Deixa eu ver. A gente treinou a equipe visualizando o jogo de hoje. Fizemos o trabalho tático, são só 2 dias de recuperação e a gente já vem de uma sequência, com lesão de jogador, né, tendo dificuldade. O Dodi teve que segurar, a gente tinha o medo todo dele hoje de entrar e sentir. Maicon sentiu. A gente produziu uma situação, uma ideia, uma estratégia, fizemos o treino tático, fizemos o trabalho de bola parada. Quando terminou o trabalho, o Rodrigo Fernandes foi bater na bola e sentiu. Mas já tinha terminado o treino, já tinha feito todo o único pouquinho de volume que podia, um pouquinho da carga física que podia. E o jogador que eu tinha conversado que ele não ia iniciar, eu tive que retornar e vir chamar ele e falar, cara, você vai iniciar, mas agora a gente não tem como treinar, mas o posicionamento é esse, a gente vai visualizar no vídeo, a gente vai fazer aquilo que você fez com o seu companheiro no outro jogo, entendeu? Esses são fatos, sem treinamento. Mas a gente já tinha produzido o movimento no outro jogo, com o Carabarral, o Marcos Leonardo, né? Porque assim, eu não sei, uma observação que eu faço, todos os adversários. Então, ele falando aí como ele treinou o meio de campo com o Rodrigo Fernandes, e aí quando terminou o treinamento, o Rodrigo Fernandes sentiu, teve que ficar fora, e aí colocou o Carabarral, que não era para ter sido titular, apesar de não ter ido tão mal, e aí não tinha mais tempo para treinar e só foi na conversa mesmo. É uma situação realmente complicada, o Santos está sofrendo com muitas lesões. O Soteldo
sentiu o ombro, parece que já não joga contra o Palmeiras. Falaremos disso mais adiante, principalmente na semana. Maicon, para variar, contundido. Então, o Santos está aí sofrendo com lesões. E Rodrigo Fernandes, que já não deve jogar no próximo jogo também. E aí ele falou sobre como os adversários mudam o sistema para jogar contra o Santos. Então, adversários que ele se prepara, ele dá a entender isso, né? Que ele se prepara para um esquema de jogo que eles vêm usando. E aí, quando é com o Santos, eles põem 3 zagueiros, uma linha de 5. E aí parece, ele fala assim, alguém visualizou que isso funcionou com a gente, então todo mundo vem assim. Acho que o Odair precisa, então, talvez se preparar melhor para esse tipo de formação. É que no clássico eu não acho que seja questão. Acho que no clássico o Odair tem que estudar o Palmeiras ao máximo e ir preparado para enfrentar o Palmeiras. Enfim, disse que melhorou no segundo tempo contra o São Bernardo, melhorou no jogo contra a Ferroviária, não conseguiu a vitória, mas que esse jogo pode servir de uma visão mais para diante. Agora, a pergunta é que vai ter uma semana para trabalhar para o jogo do próximo clássico de sábado, né? Quanto que vai ser importante para a recuperação, se teria a possibilidade do Felipe Jonathan voltar, e aí ele já corta e fala assim, não, Felipe Jonathan não volta, o Michael provavelmente não volta, o Dodi vai ser avaliado, o Carabarral vai ser avaliado, o Fernandes não volta também, o Mendonça pediu para sair, né? Ele não queria substituir, mas o Mendonça acabou pedindo para sair. Então ele já dá essa adiantada aí que vai ter esse monte de essas várias questões para ele observar durante essa semana. Isso que ele ainda não tinha falado que o Soteldo possivelmente não joga. Acho que ainda não dava para saber na época da entrevista, mas parece que ele passou por exame hoje e a tendência é o Soteldo não jogar contra o Palmeiras também. Daí, seguindo na pergunta, inclusive, né? O time teve uma boa performance, se ele conseguiria pensar em repetir a formação do clássico, já não vai dar. E a questão do Ângelo, o que teriam passado para ele, já que tem interesse de um clube inglês. E aí ele falou que não sabe a situação do Ângelo, estava só concentrado no jogo. A preocupação era conversar com o Ângelo no sentido de tirar ele da equipe, para tirar o foco de toda a discussão que teve, né? Da questão com o torcedor. Ele quer contar com todos. Ele falou que vai se informar depois sobre a negociação. Mas a ideia é manter os jogadores, só que ele também entende que é uma coisa ruim, né, que os clubes brasileiros sofrem, essa condição financeira de ter que vender jogadores. E ele fala assim, eu vim para trabalhar, vim para visualizar o grupo, oportunizar os jogadores, e aí trazer alguns jogadores que já estão aí trazer para o campo, né, os jogadores que já estão dando uma resposta melhor. Então, Dodi, Mendonça, Messias, falou Messias seguro, Dodi bem, Mendonça bem, é importante para essa construção nova. Aí ele termina falando que o tempo no futebol às vezes não dá, mas ele vai continuar trabalhando para conseguir as coisas o mais rápido possível. E aí uma coisa que ele falou que aí eu fiquei meio encafifado, assim, né? Eu vou colocar aqui o trecho para a gente ouvir e pensar sobre isso juntos. Vou continuar trabalhando para tentar conseguir as coisas o mais rápido possível, como uma partida que foi hoje. Eu espero que a gente consiga recuperar os jogadores bem, ter 2 dias de treino, porque vai ter 2 dias de treino, 2 ou 3 dias de treinamento, ver quem está recuperado para que a gente faça alguma movimentação tática, alguma situação de estratégia, para que a gente possa repetir a performance de hoje e que o resultado seja diferente. Odair. Então, se vocês fizeram as contas certinho, o Santos teria 6 dias de intervalo, né? Domingo até sexta-feira, assim, dá 6 dias. Sábado já tem jogo de novo. Mesmo que você tire o domingo, que vai ser a folga dos jogadores, sobram aí 5 dias, né? Segunda a sexta, e vai treinar só 2 dias. Eu sei que ele costuma chamar de treino coisas que, na verdade, ele não chama de treino coisas que, na visão dele, não são treinamentos, né? Tipo, regeneração física, até a questão tática, ele eventualmente chama de treino, eventualmente não. Mas esse time não pode treinar só 2 dias num intervalo de 5 possíveis, assim. Então eu fiquei meio preocupado, assim, porque é que só vai poder treinar 2 dias. Questão física? Não imagino que seja.
Questão de deslocamento, acho que não também. Então, qual é o planejamento que prevê só 2 dias de treinamento? Não sei, fiquei com isso na cabeça, achei estranho. A outra pergunta foi sobre, de novo, né, a questão dos 2 anos. A torcida protestou e aí saiu o pênalti. O repórter comentando isso. Na hora que os protestos ficaram mais duros, que já estava terminando o primeiro tempo, o time não conseguia marcar, conseguia assinalar um gol aí, saiu o pênalti. E então parece que foi essa relação, assim, o repórter faz essa relação. Se ele do banco achava que os jogadores dentro de campo sentiram isso. Ele fala assim: não, eu vou dar resposta com tranquilidade. Não vou falar do torcedor. Eu sou pago para fazer o time jogar, vencer as partidas. Não dá para ter essa certeza se o jogador sentiu. Até porque ele fala, né, foi praticamente o único lance da Ferroviária. Eles tiveram um outro chute, mas o Santos teve várias oportunidades. O Sandro estava bem, acabou enganchando o joelho, ele falou. Ele prefere falar da parte positiva, assim, que mesmo com toda a cobrança, mesmo com todos os protestos, o Santos sai atrás, tá jogando melhor, e ele acaba saindo vaiado porque o torcedor vaia quando tá perdendo, né? Mas mantém a postura, o time, né, mantém a postura, busca o empate, e poderia ter saído com a vitória, era para ter saído com a vitória, segundo ele. Então ele reitera que ele vai enfrentar esse momento difícil e, e quando eu falo desses 2 anos, né, cabe a nós, a todos nós, e aí ele fala assim, todos nós, porque todos queremos o melhor para o Santos, acho que torcida, jogadores, comissão técnica, ele, e aí esses 2 anos, infelizmente, ainda estão aqui dentro, mas nós com resultado positivo, com voto de confiança, conseguimos dar o passo importante para seguir em frente e seguir mais fortes. Então ele já coloca aí uma crença muito forte de que vai sair dessa. Comentário sobre o Mendonça, daí ele fala que o Mendonça ficou 4 dias sem treinar, teve amidalite, teve febre, daí treinou um pouco só, sentiu a parte física, correu muito. E aí ele até fala assim, que ele poderia, até mesmo que o Mendonça não quisesse sair, assim, não pedisse para sair, ele poderia substituir o Mendonça para colocar alguém de força. E até por isso que ele colocou o centroavante, então ele fala um pouco disso, né? E aí ele meio que cortou o repórter nisso, que o repórter começou a falar do Mendonça, aí ele fala sobre isso, e aí o jornalista termina assim falando, não, eu queria que você fizesse uma avaliação individual do Mendonça, até para saber se você, na visão do Odair Helma, ele estaria à frente do Ângelo nessa disputa pela posição. Ele fala assim, não, inclusive eles podem jogar juntos, nós tivemos 2 tempos, assim, uma melhora no segundo tempo, e aí ele fala sobre como seria jogar com os dois juntos e aí com os quatro, né? No caso, o Marcos Leonardo, o Ângelo, o Mendonça e o Soteldo. Eu vou colocar esse trecho aqui porque eu achei interessante a maneira como ele fala e eu vou fazer um comentário depois, assim, só para arrematar a declaração dele. No segundo tempo. Claro que com os quatro traz uma característica ofensiva muito grande, né? Traz uma característica de velocidade e drible. Aí a gente tem que conseguir o equilíbrio de meio campo e nós temos que conseguir o equilíbrio desse ataca marcando, da defesa organizada, para que a gente, quando perca a bola, perca o drible, não consiga a definição, a gente esteja muito bem organizado setor de meio campo e defensivamente para que a gente não tome contra-ataque. Eles não têm tanta característica de marcação, isso também joga um desequilíbrio coletivo e a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, né? Tentamos uma vez, quando tiverem todos à disposição, vamos ver se a gente tenta de novo para ver qual a resposta dá em termos ofensivos e defensivos e vamos buscando essas soluções ou com esses jogadores ou com outros com outras características. Por exemplo, hoje a gente fez um movimento Ele vai falar sobre as variações táticas que ele tentou, mas é interessante que ele fala sobre como ele colocando os quatro, ele ganha em ofensividade, mas perde na marcação, então ele sabe disso. Mas ele fala que é possível que eles joguem juntos. Eu não vejo muito essa possibilidade por 2 motivos. Uma, porque até ele tem noção de que eles não voltam para marcar, e duas, porque parece que nunca vai ter os quatro saudáveis juntos, assim, né? Tá meio difícil disso acontecer. E acho eu que tem aí poucos jogos possíveis para que esses quatro joguem juntos eventualmente, já que o Ângelo
parece que está cada vez mais próximo de ser vendido ou emprestado, não sei bem qual que vai ser a negociação com o Nottingham Forest. Daí ele falou sobre a variação tática, né, que ele estava começando a falar no trecho que eu tirei. Então, que ele fala que trouxe o Carabarral, é um movimento que ele fala, né? Trouxe o Carabarral para ser volante, tira o Sandro, e aí coloca o Juan na frente. Ele fala um jogador de peso, eu suponho que seja o Juan, e aí ele diz que ele ficou satisfeito com essa mudança porque o Gabi, o Gabriel Carabarral, continuou defensivamente bem e chegando ao ataque, ajudando no ataque. Então, para ele, foi uma movimentação boa e saudável, digamos assim. Foi perguntado da lateral direita, achei interessante essa pergunta. Vou até colocar aqui mais um trecho da resposta. Mas a pergunta é assim, qual é a visão dele sobre essa questão da lateral direita entre João Lucas e Natan? E por que é que sempre tem essa troca, né? Todos os jogos, o que entrou foi substituído, o que entrou de titular foi substituído. E ele falou assim, né, que no último jogo foi pela sequência do João Lucas, então o João Lucas era para ter sido titular ainda, mas ele parece que sentiu o joelho, então ele deu oportunidade para o Natan, até para ter um jogo forte do lado direito. E aí ele faz uma explicação sobre como que ele enxerga o jogo dos dois. E aí eu vou colocar, até porque são dois jogadores muito criticados, eu acho interessante a gente ver o que o treinador fala sobre esses jogadores. Então vamos lá. E a gente está visualizando, por exemplo, quando o João inicia jogando, a gente visualiza que precisa um pouquinho mais de situação ofensiva, às vezes num drible, porque está fechada a marcação para o ponta, ou o ponta está fazendo um movimento para dentro para criar superioridade. Precisa ter um para um do lado, o Natan tem essa característica final, né? E o João é muito mais de ultrapassagem, de passagem, de dar e atacar espaço. O Natan é o cara de parar e partir no 1 para 1 e conseguir uma definição. Então a gente está buscando essas situações dentro do jogo, visualizando o momento do jogo, né, para buscar essa solução, tanto ofensiva quanto defensiva. Mas eu confio nos dois jogadores, acredito nos jogadores, e a gente vai usar não só os dois, como todo o grupo. Então ele fala sobre como ele às vezes enxerga, tá com o João Lucas, mas enxerga que o Natan seria melhor. É que do jeito que ele falou, dá a impressão que assim, a gente tá com o João Lucas lá, o João Lucas é mais de ultrapassagem, mas ele não tá ultrapassando, então precisa do Natan. E aí coloca o Natan e o Natan também não faz o que precisa fazer. É, acho que o torcedor do Santos fica com essa visão assim, né, assistindo os jogos, mas eu entendi o que ele quis dizer. Cada um tem uma característica e cada um é melhor em determinadas situações. É porque é curioso que todos eles, quando são titulares, são substituídos e o outro entra. E, no geral, não tem melhorado muito o time. E aí, mas ele fala que é isso, é visualizar a estratégia, o adversário e buscar o melhor para a equipe, e é por isso que vai definir se é um ou outro. Vocês concordam com que se eu acho que é isso que está acontecendo? E aí a última pergunta foi uma pergunta assim bem protocolar, né? Tipo, desde que você chegou, assim, como que você avalia a questão de treinamento, os reforços, o desempenho da equipe? Ele falou de novo, né? Estamos em processo de evolução, precisamos repetir essa evolução, ganhar consistência. Gostaria que a equipe tivesse rendido antes, né? Tivesse mais vitórias antes, merecia vitória. E aí ele termina aqui, eu vou colocar o finalzinho da resposta dele, em que ele fala sobre isso, né? Ele faz meio que um balanço final aí da situação do clube até agora. Em termos de resultado, eu acho que o resultado de hoje nós merecíamos a vitória, mas futebol não é merecimento, futebol é botar a bola para dentro. Né? A gente produziu muitas finalizações, produziu finalizações certas, coisa que a gente estava com dificuldade de fazer nos últimos jogos, hoje evoluiu nesse aspecto. Então ganhamos muitas coisas hoje, mas a gente precisa repetir o que ganhamos, né, e continuar melhorando. A busca dessa evolução, do encaixe de equipe, de característica, para que a gente cada vez mais consolide performance e resultado. Não adianta você só ter performance e não ganhar. E não, né? Se eu for para escolher um dos dois, eu quero ganhar, porque senão o ambiente vai ficar pior, a pressão vai ficar pior, eu vou ser demitido e o outro cara vai vir corrigir aqui. Então eu quero corrigir ganhando, eu quero evoluir ganhando, mas sempre buscar performance, porque quanto melhor performance você tiver como teve hoje, faltou isso aqui para ganhar o jogo. Então vamos
buscar isso na semana e tentar reproduzir isso contra o Palmeiras na próxima partida. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado. Então é isso. Ele fala sobre performance e resultado. Eu acho que é de novo, né, uma questão que vem sido muito levantada. Ele fala que prefere ter resultado. Eu também gostaria que tivéssemos mais resultado, mas enfim, que tem que ter evolução, né? Eu acho que meio que resume essa entrevista dele, que foi bastante bater nas mesmas teclas, né? Tipo, tem que ter evolução, sinto que está melhorando, mas vamos ver o que nós podemos fazer, enfim. Não explicou muita coisa, acho que os trechos importantes foram esses que nós tiramos, mas ao menos o time teve um pouquinho de futebol, só não sei se vai ser o suficiente. De tudo isso, o que eu espero principalmente é que o Santos treine mais do que só 2 dias para enfrentar esse Palmeiras, porque senão, só com esse pouco treinamento e o tanto de desfalques que o Santos tem, temo muito pelo próxima partida no Clássico de sábado. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Aqui parece que deu uma trabalho, só um momento. Não sei se deu aí problema no vídeo, mas de qualquer forma, obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos, muito obrigado a todos que participam aqui comentando, né? No último vídeo tivemos comentário do Adroaldo Prestes, Antônio Souza, meu primo Hélio Rattori, Rogério Sanassi, o Arnaldo Valim. Então, obrigado a todos vocês que comentaram. Basicamente, os comentários são de pessimismo, né? Eu compartilho o pessimismo, eu acho que está difícil, mas o nosso trabalho aqui, além de torcer, é tentar olhar as coisas com um pouco mais de clareza, não sei se seria esse o termo, então, mas obrigado a todos, por favor, continuem comentando. Eu concordo com vocês nas críticas, eu acho que a situação tá difícil mesmo, mas seguiremos aqui falando de Santos. E no mais, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixe seu like, compartilha e, como eu disse, comente aí, faça como o pessoal interaja com a gente. Obrigado a todos e para cima deles. Abraço.